Aliás, olha, anteontem foi entrevistado pelo José Luiz da Atena, aqui na Rádio Bandeirantes, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, há 2 dias. Olha o que ele falava a respeito de candidatura do PSDB à presidência da República. Nós fizemos o entendimento pelo Brasil, né? O nosso candidato não é João Dória, o nosso candidato não é Simone Tebet, o nosso candidato não é. O nosso candidato é quem esse conjunto de forças políticas entender que será o escolhido no mês de junho como sendo o com mais viabilidade de apresentar as alternativas que o país merece. Nós temos algo que antecede, que é tão importante quanto as prévias do PSDB, que é esse acordo político, e que com muita maturidade tem sido acompanhado tanto pelo governador João Dória, como pelos presidentes dos partidos, como Simone Tebet, como Luciano Bivar, e lideranças importantes no União Brasil. E nesse momento que a gente tem tanta escassez, né, de quadro. E olha, na política, às vezes, quando se usam meias palavras, não é? A gente fica tentando política ler nesse caso. Nas entrelinhas. Mas nesse caso, né, Pedro, não. Cláudio, porque só faltou desenhar, não é? Mas é impressionante, né? Assim, o PSDB levou a traição à enésima potência, né? Uma coisa impressionante, né? Eu estava conversando com o cientista político também, Paulo Kramer, que o Schiller conhece, todos nós conhecemos. Eu estava conversando sobre isso anteontem com ele dizendo o seguinte: olha, isso lembra muito a campanha presidencial, a eleição presidencial de 1950, né? O Getúlio Vargas, espertíssimo como era, né, criou com a mão direita o PSD e com a mão esquerda candidato pelo PTB, e fez com que o PSD, em convenção, escolhesse um candidato, um político mineiro, e o candidato ficou pendurado na brocha, porque na verdade o PSD apoiou foi o Getúlio Vargas, né? Mas enfim, foi ali um jogo político, etc., mas é o único precedente que há nessa traição absolutamente deslavada aí do PSDB a candidatura de João Dória. Puxaram o tapete mesmo do Dória. E Schiller, tem um ouvinte aqui falando de uma forma tão clara e numa linguagem tão popular que eu vou dividir com todo mundo, que é o seguinte: essa briga do PSDB é briga de cachorro mortivo. Basicamente é isso, né? Se você junta hoje as possibilidades de candidatura do PSDB à presidência e soma, mas não chega ali a 1/10 dos dois que lideram a corrida eleitoral agora, né? E cá entre nós, essa é a análise, no fundo, Thaís, Cláudio, Pedro, essa é a análise que o João Dória fez, que não é o momento. Quer dizer, alguém que tem uma visão empresarial. O João Dória não é um político de carreira propriamente, né? Quer dizer, ele tem uma vida empresarial própria. Acho que ele senta em casa, num certo momento, talvez com a esposa, e diz assim: olha, não preciso tanto disso. Quer dizer, não construiu a vida dessa maneira. No momento que você tem que fazer uma análise de cenário, não adianta bater com a cabeça na parede e contra todo informações de contexto estão dizendo para ele: não é o momento. O PSDB já fez 4,5, mais ou menos isso, com o Geraldo Alckmin. O PSDB está literalmente explodido. Nós estamos vendo um partido se autoimplodir, não é? Completamente dividido, perdeu a sua identidade integralmente. Quer dizer, quando o presidente do PSDB, que fez uma prévia, acho que a Thaís foi muito feliz, né, de colocar esse áudio, porque quando o presidente do partido que comandou a prévia, que tem um candidato, diz que o candidato não é o candidato ganhou uma prévia, bom, aí tem que pegar o boné e ir embora, não tem condição. Você sabe que esse caso todo me fez lembrar de um alagoano ilustre, né, que muito nos orgulha, a todos os brasileiros, na verdade, né, que é o escritor Graciliano Ramos. Ele dizia que o esporte nacional no Brasil não é o futebol, é a rasteira. O Schiller, para quem é candidato pelo PSDB, com toda essa bagunça aí e essas indefinições, mudança de planos, isso prejudica a campanha política de deputados, prejudica aqueles que vão postular algum cargo pelo partido na eleição de outubro? Olha, é evidente que prejudica, né? O partido perde a referência da campanha majoritária, perde o número que fica na propaganda de rádio e televisão, perde o chamado puxador de votos. Então, nos estados, você tem sempre lá a agenda do presidente que vem, que puxa voto, que chama os candidatos a federal, a senador. Quer dizer, toda essa sedimentação do partido, ela desaparece. Quer dizer, o candidato majoritário ele faz a costura disso, ele dá visibilidade para a bancada, ele põe o número do partido, a cara do partido, o símbolo do partido. Então, o partido fica meio, literalmente, desazado, né?
Então, assim, prejudica muito, mas cá entre nós, né? Hoje o PSDB não tem comando, não tem lógica, é cada um por si, quer dizer, os candidatos. Então, não tem. Por isso que nesse momento, quer dizer, o Eduardo Leite surge como a melhor hipótese para a terceira via, porque não é um candidato do PSDB, é um candidato da terceira via. Né? Então, eu já não tenho bola de cristal aqui, mas eu acho que se consolidar esse quadro ao longo do dia, a gente vai ter aliança, possivelmente com Simone Tebet, do MDB, né? E uma coalizão de centro aí que vai envolver a União Brasil, que vai envolver PSD, PSDB, MDB, com um enorme tempo de rádio e televisão, muito recurso em termos de fundo partidário, muito apoio empresarial. Pode dar, mas vamos lá, para furar esse bloqueio em termos da polarização para a terceira via, ainda há muita água por baixo da ponte. Mas eu acho que é o quadro que está se configurando. Está na mão de Eduardo Leite, né? Aliás, ele tem o perfil que é apontado para os especialistas, marqueteiros, né, do mundo inteiro. Isso não tem nada a ver com raça, e tem, né? Mas ele tem o perfil adequado. Ele tem alguma experiência de gestão pública, ele tem um discurso correto, é branco e é gay. Esses são os traços de um candidato ideal no mundo inteiro, no mundo atual, né? E ele preenche esses requisitos e é um franco atirador, não é, Sheila? Ele pode entrar nessa aí sem nenhum compromisso com a vitória. É o perfil que tem na política contemporânea. O Justin Trudeau no Canadá, o Emmanuel Macron lá na França. Enfim, vários que são candidatos com um perfil mais moderno, do ponto de vista cultural, do ponto de vista comportamental, mais jovens, com uma visão moderada da política, né, com a ideia do diálogo, né, e vai apostar numa retórica que bom, o Brasil está polarizado, precisamos de alguém que quebra essa polarização. Então, está bem estruturado nessa direção. Interessante, João Dória seria um candidato de centro, terceira via, mas também com um perfil de confronto, né? Que sempre foi um paradoxo, talvez até uma contradição do João Dória. Quer dizer, como é que você propõe uma alternativa à polarização se você é um dos polarizadores, né? O Eduardo Leite, nesse ponto, se manteve um pouco mais longe da polarização. Ele pode vir com um discurso meio Joe Biden, assim, né? Obviamente, bem mais novo que o Joe Biden ainda. Eu acho que a bola agora, se consolidar esse quadro, está realmente com o Eduardo Leite. Fernando Schiller, cientista político conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Só para a gente terminar, Schiller, se de fato, hoje às 16h, vem a público e diz: não serei candidato à presidência da República e vou ficar na cadeira de governador até o fim e não concorrer a nada, aí é ele basicamente encerrando a carreira política, né? Eu acho que ele vai, viu, Thaís? Dizem que o governador do João Dória não bebe, né? Mas eu acho que ele vai abrir. Hoje ele vai abrir um bom vinho, né? Vinho bom na sua casa ali nos Jardins e comemorar com a Bia, né, a esposa dele, porque tira um peso das costas brutal, né? Imagina o peso de carregar uma candidatura com 2%, numa polarização brutal, sem apoio do partido, sem uma coalizão relevante, ainda tendo que abrir mão do governo do Estado, já abriu mão da prefeitura, abriu mão do governo do Estado. Então eu vou dizer o seguinte, eu acho que, por enquanto, realmente eu não vejo uma retomada mais adiante, daqui a 4 anos. Não, a política dá muitas voltas, teria que mudar o contexto do país, o governo dele teria que ser muito bem reconhecido, muito bem avaliado. Quer dizer, não acho que daqui a 4 anos ou mais ainda, João Dória, que pese já tenha mais de 60 anos, é um homem de boa saúde, que pode voltar, mas isso é um processo de longo prazo, né? Mas eu diria, não tenho dúvida, hoje, se consolidar isso hoje de noite, acho que ele vai abrir uma exceção, abrir um bom vinho para comemorar isso aí. Viu? Tem gente que diz, né, que o PSDB errou nas últimas eleições os candidatos aí, né, por falta de prévia à presidência da República. Em 2006, o candidato foi o Alckmin, né, e o Aécio tinha condições melhores naquele momento, segundo alguns especialistas. Em 2010, o Serra foi candidato e o Alckmin era apontado como a melhor estratégia. Depois de 2014 foi o Aécio, o Serra poderia ter sido candidato. Em 2018, o Alckmin foi candidato e o João Dória era apontado aí como novo, né, como alguém que pudesse capitanear os votos desses eleitores que estavam cansados de políticos, queriam alguém vínculo maior com a política. Agora, para 2022, fica em aberta aí a situação do partido, depois de um resultado muito ruim na última eleição, como a gente tem destacado aqui, do ex-governador Geraldo Alckmin, né, que fez o partido minguar numa eleição muito diferente daquela que nós acompanhamos. Vamos saber cenas desse próximo capítulo aí nos próximos dias, depois da repercussão dessa notícia do dia. João Dória avisando o partido que não vai
disputar a presidência da República e deve permanecer no governo do estado de São Paulo. Schiller, mais alguma coisa para acrescentar ou você volta a qualquer momento em edição especial aqui na Rádio Bandeirantes? Só uma frase aqui. É verdade que a função histórica do PSDB de ser o partido de polarização com o PT foi capturado pelo Jair Bolsonaro. Quer dizer, o bolsonarismo, na verdade, se tornou o elo da polarização em relação à esquerda, né? E isso já aconteceu em 2018. Vamos comparar a campanha de 2014, quando o Aécio Neves quase chega, né, chega muito próximo de ganhar a presidência, com os 4% de Geraldo Alckmin. Quer dizer, o PSDB literalmente, né, na geometria política brasileira, foi trocado pelo presidente Bolsonaro. No fundo, é essa a leitura, né? E por culpa própria, por culpa das suas próprias indefinições aí. É isso aí. Um abraço para você, hein? Até a próxima.